Olá, gente, tudo bem? Começando a nossa live de hoje. Tô só esperando a Flávia chegar para a gente começar. Na verdade, fazendo por aqui, mas nossa convidada, na verdade, é a mediadora, né? A gente hoje, na verdade, recebeu um convite dela e aí a gente tá só esperando ela, porque na verdade quem vai mediar hoje é Flávia Clare. Olha ela aí, já chegou. Oi, Tati! Tati Didonê conversando Tô comigo. Olha, chegando! Pessoal olha chegando aí, hein, ela. Bruno? Deixa eu ajeitar aqui, Tudo né? bem? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia, como estamos? Nossa, eu teria que falar assim, é um prazer recebê-lo aqui na minha live, mas não, infelizmente a gente teve que entrar pela sua, eu queria te chamar lá. Mas eu já Mas, falei, gente, eu não sei. para os poucos que estavam aqui, eu já falei que a live é a gente que fez, mas o convidado é a gente. Pois é, mas Bruno, eu não consigo salvar, cara. O meu celular não aceita salvar. Eu tô chocada com isso. Eu não sei o meu iPhone não. Eu vou ter que acho que desinstalar e depois instalar. Deixa o pessoal Temos entrar aí, aí, ó. né, e a Ele já gente está começa. entrando. A Lu entrou, a Rosana entrou, a Cris entrou. Ó, a Tati galera Didonê, entrando cara, aí. minha Os coleguinha de demais estão mestrado e entrando. doutorado. Alô, Lu! Seus Tati Didonê, minha alunos. amiguinha de mestrado e doutorado, já entrou e já me deu oi. Eu já dei. Já chegou, Luana Jordão. O problema também pode ser eu o problema, sei lá. Todo me É o ouvindo. seu ou o Apagou, meu? voltou. Peraí, deixa eu tirar Vocês uma. continuam me ouvindo. Então, ó, tá travando. É, tá travando, né? Só não sabe de quem é de quem, mas peraí. Simone, Simone entrou. Acho que agora foi, hein? Foi? É, não tá travando mais não. Então tá. Então vamos lá. Fabi entrou, também disse que tá travando. Tá Gente, travando, então né? vamos começar. Porque a gente tá aqui. Tô vendo Flávia sem travar. Tá travando. Então, peraí. Peraí, vê aí, Vamos- Bruno. Eu tirei Voltou. o meu do Opa, Wi-Fi. Estabilizou. estabilizou. Oi, Gui! Que é Guilherme Monteiro, gente! Vamos falar sobre bactérias. Aí o povo já gosta, né, Bruno? O povo animou. Melhorou, 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 melhorou. Melhorou. Acho que todo mundo tá Máximo de aí, ficar todo mundo normal, acho que já vendo. pode começar. Já podemos. O povo já tá entrando aí, ó. Vamos Então tá, nós. então vamos lá. Gente, eu gostaria de agradecer o convite do Bruno em estar aqui com a gente, falar de um tema que eu adoro, né? Que é piodermite. Eu vou fazer uma pequena introdução, mas assim, a estrela hoje é Bruno. A gente vai sugar o Bruno Sou eu. hoje, entendeu? O objetivo, né, da live de hoje é exatamente tirar várias dúvidas, aquele olhar, né, de quem está do outro lado, né? A gente aqui está na clínica, né, na rotina, e muitas das vezes a gente está com o paciente, coleta o material
encaminha para o laboratório, recebe o resultado e a gente às vezes, né, fica sem saber o que que aquilo significa. Enfim, então aqui, né, hoje a gente tem algumas perguntas já anotadas, tanto eu quanto o Bruno. A gente vai tirar essas dúvidas e tirar as dúvidas conforme forem aparecendo. Então, Bruno, muito obrigada pelo convite. Quer dizer, convite, eu te convidei, né, por você ter aceitado o convite. Eu convite, Ah, e assim, é um prazer ter esse bate-papo com você. Bom, vou começar do ponto crucial, né? Aquele que me inspirou em ter essa nossa conversa hoje. O que que a gente percebe, né? O que que eu entendo? Eu entendo que a piodermite, né, as infecções bacterianas de pele, há mais ou menos 15 anos atrás, 10 a 15 anos atrás, elas eram tratadas de uma forma. Elas eram diagnosticadas de uma forma. E hoje, isso na nossa rotina. Hoje, né, de 15 anos para cá, ou de repente 10 anos, eu não vou te dizer com precisão, até porque quando já ficando mais velha, a gente não quer saber de tempo, entendeu, Bruno? Algum tempo atrás. Pois é, algum tempo atrás, eu posso até te dizer, né, que eu estava presente numa palestra do Peter Irk, que na dermato é quem mais trabalhava, quem mais estudava sobre piodermite. E lá atrás ele falava, né, que o tratamento das piodermites deveria ser feito com enrofloxacina, que era o antibiótico de escolha, e que a pulsoterapia com antibiótico era o tratamento para as piodermites de recorrência. Peter Irk foi, né, ele faleceu, ele teve, né, câncer e morreu, ele é um professor dos Estados Unidos. E daquela palestra no Congresso Mundial para cá, o que ele falou lá atrás que era verdade, passou-se a ser o errado, o que a gente condena. Então, hoje, é consenso mundial que o tratamento para as piodermites superficiais, né, principalmente a foliculite, né, a foliculite bacteriana, deverá ser sempre tópico, com uso, né, de clorexidina ou hipoclorito de sódio, ou um antisséptico, né? Existem outros antissépticos, existem produtos prontos na medicina veterinária, tanto europeia quanto na americana, produtos tópicos que fazem esse controle dessa infecção bacteriana e que essa infecção bacteriana recorrente, na grande maioria das vezes, cerca de 90% das vezes, ela vai ser secundária, e ela é secundária na maioria das vezes, a doença alérgica, né? Doença atópica. E isso está relacionado à disbiose, né? Uma disbiose cutânea. Então, eu palestro, né? Todo mundo sabe que eu faço palestra pelo Brasil e eu venho batendo muito nessa tecla. Eu falo sobre piodermite, estudo, né, sobre a microbiota cutânea, né, o microbioma, falo sobre a disbiose, você sabe, e trato todos os meus pacientes com tratamento tópico. E brigo com todo mundo quando eu vejo uma receita e vejo o uso indiscriminado de mupirocina. É errado usar mupirocina tópica. Inclusive, existem brigas, né, desavenças entre os próprios dermatólogos, entendeu? Então, assim, o que a gente vê é que a ciência mudou. E eu tenho certeza que essa mudança, né, no tratamento, no diagnóstico da piodermite, porque antigamente piodermite era infecção bacteriana da pele, pronto, você tratava a infecção, certo? Hoje a gente sabe que a infecção bacteriana da pele do cão, ela é secundária a alguma doença de base. E é isso que a gente tem que tratar, a doença de base, certo? Total. Então com essa mudança, né, no histórico, né, das piodermites, muitos veterinários eles ainda não entendem e não compreendem. E qual foi o marco dessa mudança? Foi exatamente a resistência bacteriana e o princípio da saúde única, One Health, né? Você tem que ter meio ambiente, ser humano e animais. Hoje a gente está em casa, todo mundo preso na quarentena, exatamente por conta disso, que a gente não respeitou o meio ambiente e não respeitou os animais. Entendeu? Então, é um problema de saúde pública, a multiresistência, né, as bactérias, né,
resistentes, né? A meticilina resistente, enfim. Hoje a gente sabe, né, que existe sim, não é comum, mas a gente sabe que existe é considerada zoonose na medida que você tem um pseudo-intermédios, que é, né, o Staphylococcus pseudo-intermédios, que vive na pele do cão, é o causador da maioria das infecções bacterianas da pele do cão. Ele pode causar, sim, uma infecção no ser humano, ainda mais uma infecção, né, onde você tem a bactéria resistente. Podemos até debater o quão subnotificado isso é, né? Exatamente. Aí, esse que é o ponto. Eu trouxe você para ver se as pessoas acreditam em mim. Que não precisa fazer cefalexina oral. Não precisa fazer amoxicilina com clavulanato oral. Não pode, em hipótese alguma, fazer enrofloxacina. Que a gente precisa, sim, fazer o quê? Antissépticos tópicos. Então, é por isso que o Bruno está aqui. E cultura antibiograma. Cultura antibiograma, que você vai falar, exatamente. E no finalzinho, não sei, nem se vai dar tempo dessa primeira hora, mas se não der tempo, a gente fala da orelha. Depois a gente fala da orelha. Eu só quis dar essa introdução para o pessoal entender a minha briga, né? Por que eu não uso antibiótico terapia oral? Uso quando? Né? Para as pessoas não acharem que eu sou a surtada, né? Vamos lá, eu uso quando? Eu tenho um animal onde ele apresenta inapetência, febre, um hemograma alterado, né? Com uma neutrofilia. Quando ele tem alterações sistêmicas. Ou quando na minha citopatologia eu encontro bacilos, eu vou fazer, sim, cultura em antibiograma. É uma obrigação fazer cultura em antibiograma. Nesse ponto, até esperar o resultado do exame, dependendo do antibiótico que foi usado ou não, eu vou escolher um antibiótico empírico e depois, se der resistente, eu vou fazer essa troca, certo? Sim. Mas e numa furunculose grave, entendeu? Onde eu tenho um animal que, com a furunculose, ele está, né, com febre, inapetência. Às vezes ele nem tem febre, nem tem inapetência, mas você vê que o animal ele está debilitado em função da furunculose. Eu acho que a gente não pode de forma alguma demonizar o uso do antibiótico. Né? Isso aí. É uma indicação super útil até a gente... Até a gente não ter ele, a gente tinha muita morte por causa dele. Antes, ali na década de 20, uma infecção por estáfilo era morte, praticamente. 80% de casos morriam. Isso aí. Né? Hoje em dia a gente sabe que... com cautela, responsabilidade e saber que se você usar errado, subdose e tempo menor do que deveria, você está selecionando bactérias resistentes. Muito entendeu? Problema. Então... E até que usa como não deve, né? Exatamente. Eu só quero que as pessoas entendam isso. E aí, Bruno, eu passo a palavra porque eu sei que a sua especialidade é essa, né? Você trabalha, você gosta, seu laboratório trabalha, né, com Staphylococcus pseudo-intermédios, com pseudomonas. Inclusive, você já publicou, né, os resultados no estado do Rio de Janeiro são seus. E aí eu gostaria que você trouxesse todo o seu conhecimento para a gente. Claro, primeiro assim, começar a aproveitar essa história para a gente tomar cuidado com o antibiótico. Não é para não usar, mas é sempre usar com responsabilidade. Porque durante muito tempo, e aí eu posso estar sendo até correndo risco de ser preconceituoso, vamos dizer assim, pré-julgando, vamos dizer assim. Porque assim, eu sempre falo isso nas minhas aulas de bacteriologia, eu dou aula para bacteriologia na UF no 4º período. Então, os alunos já me escutam isso na 4ª ou 5ª aula, que é de antimicrobianos. E eu sempre, se tiver algum deles aí, eles daqui a pouco vão confirmar comentando, que eu sempre faço com eles um acordo verbal, que para mim, eu ainda digo, para mim, a palavra de vocês vale mais do que qualquer assinatura. Como eu não posso pedir assinatura de vocês, eu um acordo verbal. Vamos tomar cuidado da nossa parcela da resistência antimicrobiana, porque a gente tem que ter noção de que, assim, como veterinários, 3 profissionais podem passar antibiótico. Veterinário, médico e dentistas. Isso. Então, eu sempre brinco, assim, fazendo uma matemática errada, vamos tomar cuidado com os nossos 33,3%. Isso aí. Eu sempre falo muito, para a gente sempre tomar muito cuidado com as antibioticoterapias empíricas. Que a gente... eu sempre digo isso também, que os médicos, principalmente os médicos que trabalham dentro de hospital, não os gerais de consultório, e aí dermatologistas
humanos também. Se eu falar dermatologista quando era para falar dermatólogo, me perdoem, tá? Não estou habituado. Não tem problema, não tem Mas problema. eu acho que, a não ser o médico que está dentro do hospital e aí convive diretamente com o problema da resistência, outros profissionais aí, veterinários, médicos, dentistas um pouco menos, porque eles prescrevem menos. Uhum. A gente durante muito tempo fez muita antibiótico-terapia empírica. E na veterinária especificamente a gente tem muito problema que durante muito tempo a gente passou, você vai concordar comigo, que é a droga da moda. Né? Isso aí. Usava enrofloxacina, lá na década de 90 começaram a usar enrofloxacina para tudo, desde o pós-operatório à septicemia mais grave. Né? E a gente também, o veterinário, não sei por que cargas d'água, não só o veterinário, todos os profissionais que recebem um representante, a gente vai caindo um pouco nessa lábia. Sim, então a gente sempre usou a droga da moda. Então, assim, a gentamicina durante um tempo sofreu isso completamente, porque todas as formulações Otto, que eu não preciso nem ficar falando os nomes, é Otto isso, Otto aquilo. Eu fico brincando durante minhas aulas que é o Otto Power Ranger da vida. Todos eles eram gentamicina. E aí, e todo mundo, primeiro caso, segundo caso, terceiro caso, o Otto da vida, que foi o último lançamento. Depois a tobramicina sofreu um pouco, que também é um aminoglicosídeo. Acho que lançou um pouquinho depois. Todo mundo começou a lançar. Como convênio agora. Isso. Saiu o convênio, todo mundo acreditando ser uma droga nova. Não, é uma cefalosporina de terceira ou quarta geração, agora está me faltando a memória. Mas funciona como as outras. A única vantagem dela, ela não tem um mecanismo de ação novo, ela não tem um espectro de ação novo. A única vantagem dela é o meia-vida. E, lógico, de novo, facilitou nossa vida. Bicho muito bravo, gato que é muito bravo, você ficar mandando o proprietário dar esse remédio por via oral. Eu só vou complementar aqui. O convênio, quando a gente vê na literatura, os europeus e os americanos, eles discordam quanto a ser empírico ou não, ser de primeira ou segunda escolha, certo? Alguns autores, eles dizem que é escolha empírica e outros não. Então, assim, a minha opinião sobre o uso do convênio é: em gatos, eu uso, até porque o gato é muito mais difícil de você fazer aplicação. Sim, em cães, fazer aplicação oral, certo? Em cães, eu não faço o uso do convênio se não for realmente o antibiótico o único que eu tenho. A não ser, quando que eu uso? Naqueles animais que você tem vômitos, quando você faz a medicação oral, aqueles York, Poodle, que muitas das vezes eles vomitam. Animais mais velhos, que eu sei que vai usar o antibiótico, né? Por pouco tempo ao longo da sua vida. Agora, sabendo que eu estou diante de uma piodermite, provavelmente de fundo alérgico, e que eu vou ter que usar várias vezes antibiótico na vida inteira, ele não vai ser o primeiro antibiótico que eu vou escolher. Entendeu? Que é o grande problema também, né? Às vezes o pessoal de canhão. Exatamente. Assim, a empresa, né, as OETs não tem essa mentalidade. Para eles não é esse tiro de canhão. Entendeu? Porque eles dizem que, apesar, né, da molécula ser nova, ela tem um comportamento semelhante a uma cefalosporina. Mas que a gente tem que ter isso em mente. Eu não sei, sim, é lógico que aqui também não estou julgando o laboratório. Está no papel de fazer a propaganda dele. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de critério, porque eu acho que a resistência antimicrobiana, no geral, é um problema meio negligenciado, vamos dizer assim. As pessoas não começam a se preocupar, né? E aí na dermatologia ainda é um problema veterinário, especialmente, é um problema maior, porque vocês dermatólogos, vocês dermatólogos, vocês às vezes vão receber o caso no terceiro problema, né? O segundo, terceiro. É difícil você já receber aquele primeiro caso que é mais tranquilo de tratar. Você já está resolvendo a pinimba, né? Isso mesmo. Né? E aí a nossa briga, na verdade, é justamente para... Porque aí eu entro mais no que você falou da história do One Health.
né? Que a gente tem que... A Isso bactéria, a mesmo. gente não toma muito cuidado com isso, né? Porque a bactéria que está no cachorro é a bactéria que pode daqui a pouco estar causando infecção no dono, Eu queria que você né? falasse um pouquinho Tem essa sobre isso. troca, Eu queria que você né? falasse um pouquinho sobre isso. Você fez, né, um trabalho com Lanca, né, na Vetcare, você coletou suave. A gente faz alguns trabalhos, a gente tem alguns trabalhos feitos que a gente está coletando a amostra do cão e do proprietário. Uhum. E a gente tem outros pesquisadores também já fizeram isso, né? E a gente tem poucos relatos na literatura acaba que a gente tem pouco relato na literatura das espécies veterinárias, vamos dizer assim, causando problemas em humanos. Eu acredito ser uma subnotificação. Até porque, falando logo do pseudo-intermédios, o pseudo-intermédios, ele para o laboratório que não se aprofunda muito naquela identificação, ele pode confundir com áureos. Então, eu fico me perguntando, tem alguns artigos debatendo isso já, eu fico me perguntando quanto de áureos a gente está liberando em exames humanos que, de repente, não são pseudo-intermédios. É porque a gente sabe que o contato está cada vez mais íntimo, o cachorro deixou de ser da família e virou membro da família. Mas a gente já tem casos assim de relatados de pseudo-intermédios transmitidos. A gente tem, se não me engano, são por volta de 15 artigos publicados com isso, de humanos que pegaram. Isso do pseudo-intermédio, né? Quando a gente bota isso no áureos, essa troca já está bem mais definida. Isso. Né? Porque foi uma pergunta. Também, isso foi uma pergunta. Né? Porque o Scleferi também... Esse aí também é do mal, né? Fala aí. O Scleferi também tem tido casos em animais. Ele é bem pouco relatado, né? Eu sempre brinco com a minha... Eu tenho uma aluna minha que ela sempre brinca que quando você joga Staphylococcus aureus no PubMed, aparecem 5.000 artigos. Quando você joga Staphylococcus intermédios, aparecem 500. Nossa. Então, assim, é pouco estudo. Quando fala de biofilme, então, aí que ela adora falar que são só 29 artigos e mesmo os 29 não falam de biofilme. Citam biofilme. Né? Mas o Scleferi é outro que é importante. Ele também pode acabar sendo, se o laboratório não aprofundar muito, porque tem que ver o que cada laboratório está usando para testar. Porque, por exemplo, os laboratórios humanos grandes normalmente usam metodologias tecnificadas para diagnosticar. Né? Bota numa maquininha que ela já identifica e muitas vezes ela já libera o antibiograma. A gente tem alguns que fazem, alguns equipamentos que fazem isso. Só que a gente já viu pela literatura que esses aparelhos, eles são muito bons para bactérias de origem humana, mas não identificam bem bactérias de origem veterinária. Porque eles trabalham com um banco de dados lá dentro. Então, eles pegam pela bactéria, fazem uma identificação nela, normalmente por espectrometria de proteínas que ela tem, e aí pega os dados da sua amostra e jogam no banco de dados. Quando é um áureos, o banco de dados tem trocentos mil áureos dentro do banco de dados, ele consegue dar uma certeza que é aquela. Quando é uma bactéria que não é usual, ele não tem com quem comparar aqui no banco de dados. E aí ele acaba fazendo uma má identificação. Isso é um problema de todas as veterinárias, né? Então, assim, as bactérias de origem veterinária. Então, o Scleferi, a gente fez um trabalho até para padronizar uma metodologia há pouco tempo, né, com o MALDI, que é o que todo mundo está usando na pesquisa hoje em dia. Ainda não é muito na prática, mas na pesquisa a gente está usando muito MALDI-TOF de identificação. Só que ele acaba não identificando bem essas espécies veterinárias. Então, eu fico me perguntando até que ponto os áureos que a gente está identificando nos humanos não são veterinários. Né? Não são pseudo-intermédios, por exemplo, porque tem muito contato. Né? Não estou falando, lógico, tudo. A maioria vai continuar sendo áureos, mas será que não tem uma casuística muito maior de pseudo-intermédios que a gente não está vendo porque ele é parecido? Isso. Né? Porque a gente tem alguns casos, tem um artigo que eu sempre cito ele também quando eu falo de transmissão, é um artigo de 2003, 2005, me fala a memória, de um senhorzinho diabético que apareceu no hospital com MRSA. Aí diagnosticaram no senhorzinho, trataram, tudo bem, volta para casa. Algum tempo depois, volta o senhorzinho com nova infecção, diabético toda hora, né? De novo, com aquele mesmo caso, por um MRSA de qualquer forma. Aí foram, peraí, aí investigaram na senhorinha que morava com ele, mulher dele.
tava lá ela só como hospedeira, sem sintomatologia. Uhum. Trataram ele, trataram ela. Acharam que tinha resolvido. Não Algum tempo resolveu. depois, volta o senhorzinho de novo. Aí eles fizeram uma investigação maior, suabaram a casa do senhorzinho inteiro. E onde é que estava esse MRSA? Na No narina do vulcão. cachorro da família. Eu tenho caso ao Sadio, sem contrário. nada, Eu tenho na mais de um narina do caso ao cachorro. contrário. Desculpa te interromper, Bruno, mas aqui para o pessoal que está aqui nos escutando. Eu tenho alguns cães, um deles, né, os que mais marcou, né, a minha vida profissional, chama-se Dodô, a Dorothy, onde a família, né, a dona, o marido, tem até hoje eles têm uma clínica, né, humana. Duas filhas são médicas, uma faleceu, então a outra continua sendo médica. Bom, então a família frequenta, e uma era dentista, então eles frequentavam, né, o hospital. E a cadelinha fazia piodermite de repetição. A gente, né, tratou. Eu fui embora de Valença, nessa época foi uma época que eu saí da universidade. E um belo dia ela voltou para mim com a cachorrinha quase morta, a Dodô, né? A Dorothy, chamando de Dodô. E aí, o que aconteceu? Na cultura e antibiograma, inclusive eu fiz hemocultura lá na VetCare, deu Staphylococcus aureus resistente a tudo. Então, a cadela fez infecção por aureus por conta dos tutores que eram Provavelmente. portadores de Staphylococcus aureus multiresistente. E o tratamento dela foi tópico, ácido fusídico, shampoo diário, tópico diário. Eu tive que manipular. O shampoo dela na época, lá na Drogavet, foi R$ 1.800. Foi o tratamento que eu consegui, porque ela não tinha furunculose, ela tinha uma foliculite, entendeu? Então, assim, eu associei a doxiciclina na época e fiz o tratamento tópico. Foi que eu consegui segurar o áudio, entendeu? Mas, assim, eu acredito muito nesse compartilhamento de bactérias. Com certeza. Mas isso As nossas cientificamente comprovado clínicas, já. né, não são higienizadas, a gente não faz uma asepsia das clínicas. Lá nos Estados Unidos, eles fecham um dia a clínica e fazem uma asepsia de toda a clínica. Quem trabalha com dermato, todo dia atende paciente com infecção bacteriana da pele. A gente não tem, eu sei que você tem estudos, mas a gente não tem, né, um estudo amplo dizendo exatamente qual é, né, o percentual, qual a incidência de resistência bacteriana nesses cães, né, com piodermite de repetição. E aí, por isso que eu fico muito preocupada, porque cada dia mais a gente vai criar resistência bacteriana pelo uso indivíduo de antibióticos. E aí que eu acho que o antibiograma entra. A gente, assim, Exatamente. E a gente faz pouco, né, Bruno? faz muito pouco. Eu tenho duas perguntas aqui para fazer para você. Tem muita gente que encaminha material para fazer cultura e antibiograma em laboratório humano. E você mesmo já falou aí que eles têm dificuldade em definir a espécie, né? Em classificar a espécie nesses laboratórios. Fala um pouquinho para a gente, né? O porquê de não encaminhar o material para um laboratório humano e sim para um laboratório veterinário de confiança. Duas coisas. Isso e a oxacilina. Explica a história da oxacilina para definir a oxacilina resistente. Vamos que nem Fred, vamos por partes. Qual o grande problema da gente mandar para o laboratório humano, né? Ele tem que ser ele não teria problema nenhum ser um laboratório humano, desde que se ele realmente estiver preparado para fazer as amostras veterinárias e aí ter essa preocupação, tudo bem. A gente sabe que tem laboratórios que começam com humanos, vem o mercado veterinário como uma boa. Se eles realmente se preocuparem em se preparar, porque o grande problema de alguns laboratórios desses é o entrar na mesma rotina. E quando você entra na mesma rotina, vai fazer os mesmos procedimentos. E nesses procedimentos, a gente sabe que, assim, identificação desses laboratórios particulares, a não ser que sejam grandes redes, a gente está falando de Sérgio Franco e esses desse quilate, eles vão ter tudo mecanizado, né? Provavelmente é tudo automatizado. E aí a gente entra nesse risco.
porque os automatizados não estão acostumados a identificar bem as veterinárias, né? As amostras de bactérias veterinárias. Por falta de banco de dados, metodologia, são muito parecidas. Então, por exemplo, qual a primeira prova que normalmente um laboratório faz para identificar viu crescer o estáfilo? Depois que a gente faz a catalase, que é para separar ele dos outros cocos gram-positivos de importância, veterinárias, a próxima prova seria a coagulase. Coagulase, o Staphylo aureus o pseudointermédios o Schleiferi tem uma subespécie que é. Então, e a gente sabe que laboratório que faz identificação bioquímica não faz a bioquímica inteira. Entendi. Entendeu? Então, ele às vezes pode, inclusive, parar na coagulase, dependendo. Lógico, aqui eu estou chutando também. Parou na coagulase, um laboratório humano parou na coagulase, entende que é o quê? Aureus. Ele não vai se preocupar. Está acostumado com aquele coagulase positivo ali. Né? E as metodologias automatizadas não identificam legal. A gente tem caso dos dois. De amostra que era pseudo-intermédio sendo identificada por Aureus e Aureus sendo identificada por pseudo-intermédio. Aí bate muito com a história do banco. Então, na verdade, a preocupação com esses laboratórios de mandar para o laboratório humano é se preocupar se ele se preparou para isso. Se ele realmente está ligado. Cara, saber isso é difícil. Aí vai ser muita conversa sua com o laboratório, né? Confiança. Não vai ter jeito. Porque aí vai funcionar meio como se você mandasse para um laboratório veterinário. Porque a gente também sabe que tem laboratório veterinário que talvez. Manda minha amostra só para o laboratório veterinário porque ele é bom. Não sei. Então, laboratórios bons e ruins tem nas duas áreas. Você tem que ter uma confiança naquele laboratório. Então, isso a gente precisa saber se o laboratório que a gente escolheu é um laboratório de confiança, porque esse resultado vai influenciar diretamente no tratamento. Pode influenciar muito no tratamento e vai influenciar diretamente na identificação. No tratamento, às vezes, o tiro pode acabar atirando em um, acertou no outro, mas acabar dando certo, porque, por exemplo, se for de um Aureus pseudo-intermédios, o teste dos antibióticos... Qual o problema daí? Um outro problema dos mecanizados, e aí vão trazer problemas para a gente, veterinários. Essas amostras são preparadas para a cultura antibiograma humana. Que antibióticos que eles vão testar? Os que estão na rotina humana. Então, você não vai ver um laudo de um laboratório que faz assim com uma enrofloxacina. Porque a enrofloxacina não é usada no humano. Então, você dificilmente vai ver. Isso já é um problema. E aí já pode te impactar. A própria cefovecina, o convênio, não a vai ter... própria cefovecina. Não vai testar. Entendeu? Então, acaba que pode ficar... Então, assim, realmente, não tem necessidade de você utilizar um laboratório humano. Você pode... A gente tem hoje em dia laboratórios veterinários com boa qualidade. Se você tiver um que faça um microbiológico bom e você confie, manda para ele. Porque aí, realmente, que não seja um veterinário no laboratório, mas ele vai estar preparado para isso. Porque a gente sabe que, sim, esses laboratórios... Porque, por exemplo, eu no meu laboratório mesmo, trabalhando comigo, eu tenho biólogo, eu tenho biomédico, eu tenho veterinário. Até porque eu estou dentro da universidade, eu vou orientando todas essas áreas. Se qualquer uma dessas, uma bióloga que trabalhou comigo, uma biomédica que trabalhou comigo, um veterinário, fosse para um laboratório, depois de passar o tempo lá, faria um direito. Eu também não é assim, só o veterinário. Pode ser uma outra profissão, né? Mas a questão é ter essa preocupação, né? Ter essa preocupação de se ligar nas nuances das amostras veterinárias. Porque a gente sabe que tem espécies diferentes, a gente sabe que tem antibióticos diferentes para serem testados. Então aqui, não é e qual é o grande problema desses laboratórios? A maioria deles, aí sendo... Às vezes, eles não têm esse preparo. E aí pode te dar problema. Tá, então a nossa dica aqui, a minha, eu me incluo nessa, é você procurar, de preferência, um laboratório veterinário. E se por acaso na sua cidade não tiver um laboratório veterinário, você certificar que o laboratório humano está escolhendo os antibióticos da linha veterinária, porque senão não vai estar te ajudando em nada. Certo? Pode te prejudicar. Então, exatamente. E aí agora vem uma segunda pergunta, que é uma pergunta que eu acho que vai ser importante para quem está assistindo. Eu moro em Vassouras, eu tenho que coletar uma amostra e encaminhar para um laboratório que não tem em Vassouras, porque a gente não tem laboratório veterinário aqui e eles não fazem
eles não têm disco com erro, com cefovecina, enfim. Então, Bruno, o que que você nos recomenda? Qual o tempo, né, que essa amostra pode permanecer na geladeira? Como é melhor ter que limpar, né, a pele antes de coletar essa amostra? Assim, erros de coleta existem e essa contaminação secundária pode atrapalhar também o resultado. Então, por favor, nos oriente, que eu acho que isso é importante. E aí, a Flávia Braz fez uma pergunta, o Ricardo também. Tá tudo anotado aqui, tá, gente? Eu vou fazer. Você passa cuidados com a colheita. Primeiro, o que a gente tem que tomar muito cuidado? Assim, vamos falar especificamente da dermatologia e a gente pode falar de dermatologia, nem só dos animais. Porque os animais a gente tem o pelo que ainda prejudica um pouco mais. Uhum. Na dermatologia, o grande cuidado que a gente tem que ter é com microbiota transitória e residente. Uhum. Porque a gente sabe que ali na pele, principalmente na pele, a gente pode ter uma carga microbiana grande de microbiota transitória. Então, você pode ter uma bactéria que o cachorro deita no chão, o cachorro vai lá, pisa no xixi do outro. Não tem, por mais limpo que eles sejam, eles não têm tanto hábito de limpeza, ou não deveriam ter tanto hábito de limpeza de um humano. Então, a gente tem que sempre eliminar essa microbiota transitória e, no caso da pele especificamente, tentar pelo menos diminuir ao máximo membros da microbiota residente. Uhum. Porque ela vem na questão que em todo artigo meu que eu faço com estáfilo, eu tenho que justificar muito bem. Esse estáfilo que eu estou usando do suave da pele do cachorro, estava ali ou estava causando realmente a infecção? Exatamente. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, assim, primeiro, para pele, a gente sempre tem que dar o que é preconizado na microbiologia, sempre se preconizar lesões fechadas. Pústulas. Pústula fechada. Nódulos. A gente sabe que é difícil você achar pústula, mas pústula fechada, né? O que normalmente a gente vê é aquela pápula já estourada, né? Uhum. Mas o ideal, pústula. Passa você pode fisiológico antes, passa alguma coisa você ou não? pode até passar um antisséptico, desde que você limpe esse antisséptico. Porque olha só, a probabilidade da gente romper essa pústula, porque aí eu tô vendo o meu lado, tá, Bruno? Essa é a dificuldade, lógico. Mas, sim. Então deixa eu te falar o mundo ideal. Mundo ideal, você de leve passar ali uma substância antisséptica. Pode ser o álcool 70, pode ser clorexidine, aí é que você tiver, né? Não tem que ser tal. Não. Porque qual é o objetivo disso? Você eliminar as bactérias que estão em cima. Para quando você romper a pústula, você encostar, e porque romper e romper mesmo. Que é outro erro muito comum de veterinário, não só de veterinário, de indivíduos que trabalham com esse tipo de amostra. Você achar que o pus é o melhor material clínico. Não é. Não é? A bactéria não é. Se a bactéria está causando problema, a bactéria está aderida no tecido. A gente não tem essa noção. Então, o que acontece assim, até pro ouvido. Por isso que no ouvido, microbiologia, você pode limpar. Limpa o ouvido antes. Se a bactéria estiver causando problema, ela vai estar aderida na pele, encostada lá no fundo. Bom saber disso, eu não sabia disso. Porque a primeira parte do primeiro processo da bactéria causar infecção é estar colada, é a adesão. O primeiro passo de você conseguir se reproduzir, causar uma inflamação ali é a adesão. Depois que ela vai se aderir, depois que ela vai produzir fatores de virulência, conseguir invadir tecido com seus fatores de virulência. Então, ela está no tecido, ela não está nadando aqui. Aquilo que está nadando aqui, na verdade, é resto celular. Pode ser que dê positivo? Pode. Até porque a gente sabe que bactéria pode se desprender. Então, pode ser. Mas você tem que se encostar. Então, por exemplo, na pústula, por isso que na pústula, tudo bem que na pústula é um ambiente bem fechado, então você acaba conseguindo acumular a bactéria ali. Porque a gente tem muito lugar que indica, por exemplo, punção por agulha fina, né? Nas pústulas. Mas o ideal é você pegar o suave, romper essa pústula, encostar lá no fundo da pele mesmo, trazer e botar no suave. Pro ouvido, limpa aquele pus todo e vai lá dentro do ouvido, de preferência chegando já na porção, no caso do cachorro, na porção horizontal do ouvido. Onde ele já vai estar aderido ali.
causando a inflamação. E cisto interdigital, que a gente tem, né? Geralmente a gente tem problema, né, com furunculose interdigital. Os cistos são essas que são mais difíceis de tratar. Normalmente esses cistos estão fechados, mas algumas vezes eles já vêm abertos, estourados, com secreção, pus, enfim, tudo rompido. Limpa e esfrega Dá o uma suave. limpada, Uhum. limpa e coleta. Porque você está tirando microbiota transitória, porque a microbiota transitória não está aderida, ela está ali. Por isso que por isso que é importante lavar a mão, né? Quando a gente uma simples lavagem de mão, a gente limpa a microbiota transitória. Uma das primeiras práticas que a gente faz no laboratório lá nas aulas, a gente pega o dedão, bota no meio de cultura, depois fala para o aluno, lava só com sabão e bota. E compara. Quanto a gente perde de microbiota transitória. Então, por isso que a gente tem que lavar a mão sempre. Né? Galinha Pitadinha fala isso na tua. Excelentes dicas. E aí você limpa. Aquilo vai no adesão. Por exemplo, uma pústula rompida. Aí o bom, assim, porque essas bactérias elas estão ali e vão... A tendência é elas tentarem se disseminar. Então, provavelmente, onde vai ter mais? Se a pústula estiver grande. Pode ser mais pro bordo da lesão. Talvez tenha uma quantidade microbiana maior. O colarinho epidérmico, né? No colarinho a gente sabe que isso é muito importante para fungo, mas a bactéria também. Também. Entendeu? Tá. Ótimas dicas. Olha só, o Bruno, a professora Miliane, ela está presente. Muito obrigada, Miliane, pela sua presença. Eu sei se ela já foi embora, porque a pergunta, a colocação dela já tem um tempo. Mas, assim, ela falou assim, Bruno, acho interessante comentar que é fundamental o diagnóstico bacteriológico veterinário e de competência profissional do veterinário. Mas, assim, é uma honra tê-la aqui com a gente. Muito obrigada, né? A professora Marcela também está aqui. Está cheio de gente importante aqui na nossa live. Tá porque, se não me engano, segundo o CRMV, na verdade, o ideal é nossa amostra ir para o laboratório veterinário. E por mais que as profissões saibam, tem que ter o laudo vai ter que ter um veterinário. Então não vai fugir disso. Isso. Então, gente... É a velha briga de um laboratório aqui do Rio que não tem. Aí a gente... Não vou ficar falando o nome de nada... Mas tem um laboratório no Rio que não tem. Aí a velha briga com esse laboratório, que tem que ter. Então, assim, o laudo veterinário tem que ser assinado por um veterinário. Isso é perfeito. Lógico. Então, laboratório humano que não tiver um veterinário assinando o laudo, a gente não envia, certo? Não envia. Bom, porque você já está tendo a certeza absoluta que nenhum veterinário está participando do projeto, do processo. Ótimo, excelente. Já vou falar isso em todas as minhas palestras, você pode ter certeza disso. Uma outra Pena e Miliane et al. Tá? O suave, né? Eu tô lá com o meu suave, coletei o material que você me explicou, aí eu coloquei lá naquele, né, meio de cultura, né, que conserva, né? Oi? O meio de transporte. O meio de transporte, muito obrigada. Quanto tempo que eu posso mantê-lo? Se eu mantenho fora ou dentro da geladeira? E quanto tempo que eu guardo isso ou que eu posso levar para um laboratório, enviar para o laboratório? Olha só. Te dando uma notícia feliz e uma triste. Tá. A feliz é... O ideal é manter ele refrigerado. Então, essa é fácil de responder. Ótimo. Porque qual é o problema disso? Porque você tem bactérias, tem vida dentro daquele suave. Então, quanto mais você controlar o crescimento delas até ela chegar no laboratório, melhor. Porque o grande problema é você coletou, deixou 48 horas fora da geladeira. Vai ter bactéria que vai se adaptar àquele meio antes do que outras. E aí a população que estava no ouvido pode se desfazer aqui. Né? Vamos pensar assim, para botar número. Você coletou ali, tinha 8 bactérias do tipo A e 2 do tipo B. E aí você deixou o suave fora da geladeira há muito tempo. E aí a bactéria do tipo B é muito mais sem vergonha, vamos dizer assim, muito mais fácil, se adapta muito bem à meio de cultura, cresce muito mais. E aí, em algum tempo, você que tinha 8 de uma e 2 da outra, pode passar a ter 10 da B e as mesmas 8 da outra, que ainda não se adaptou, inclusive pode estar tendo prejudicada pela outra. Então, assim, geladeira. Ou o mais fresco possível para a gente mexer menos nisso. O tempo não tem como a gente ter uma precisão nisso. A gente sabe que isso pode durar, assim, 24 até 48 horas, a gente tem pouca mudança. Não, assim, aí não tem ciência para isso.
E, né? por exemplo, eu que mando por A SEDEX. recomendação do mais rápido vai sempre se aplicar. Tem que mandar para o laboratório o mais rápido possível. Ah, mas então eu mando por SEDEX, só vai chegar no dia seguinte. Mandar refrigerado, não vai ter No jeito. E gelinho, para que gelinho, de preferência sem encostar, né? Para não encostar. Às vezes você pega esse suave, bota num cheio de gelinho dentro, joga esse suave dentro, fecha. Aí o suave encosta no gelo e aí até congela. E também prejudicou para o outro lado, né? Então deixar conservado, mas meio longinho, vamos dizer assim, Tá. Bota de né? Para repente ele só ficar na temperatura. no papel. Para não acontecer que nem quando a gente bota a comida, bota o Tupperware de comida encostado na parede da geladeira lá no fundo e aí congela. Entendi. Entendeu? Uma comparação. A gente não quer que congele esse material. Entendi. Alguém está perguntando assim do Stuart. Sim, normalmente a maioria deles é o Stuart. O pretinho que alguém está perguntando aqui, já vou emendar, é um que tem carvão, que aí a gente usa até para outras bactérias que têm uma exigência maior. Mas o Stuart atende a gente na maioria dos casos. Não está me faltando a memória aqui de alguma bactéria que exija esse, que é o Ames. Ao invés do Stuart, é o Ames. Entendeu? Bruno. O mais rápido possível. A gente sabe que assim, 24, 48, de repente não vai causar tanto problema se você manter numa temperatura de geladeira, porque aí passa a ser o risco. Se você manter na temperatura de geladeira, elas não vão crescer muito, porque nenhuma bactéria que causa esses problemas, a maioria delas é mesófita, então vai crescer ali 35, 37. Entendi. Quando está no corpo do bicho, está nisso, ela vai crescendo. Saiu do corpo, mantendo numa temperatura baixa, aí você consegue manter essa proporção da sua amostra clínica de quando você mandar. E por isso que é muito importante, aí eu reforço, quando nesses casos você puder, faz você já uma citologia. Porque se puder, logicamente, a gente sabe que não é qualquer veterinário que tem um... Mas se você tiver essa possibilidade, você pega o suave, coleta, bota no meio de estúdio, tudo bem. Pega outro e faz uma citologia, para você ter uma noção daquela primeira proporção. Entendi. Que aí, se no meu escrito tá cocos, eu vou ter que ter um resultado do laboratório, um estafilococcus pseudo-intermédio, por exemplo, não é isso? Se a for gente sabe que assim. É lógico que assim, os dois são amostragens, né? Então você pode, sim, lógico, dificilmente você vai fazer uma citologia, olhar ali a citologia e só viu o coco. Dificilmente você vai ter um resultado diferente desse. Não é possível que tinha um bacilo ali, que você deu azar da história de não ter conseguido ver e ele ter crescido. Mas a gente sabe que quando vai para o meio de cultura, a gente já mudou a proporção, né? E por isso que o cara no laboratório tem que confiar muito na qualidade da sua coleta. Porque ele vai pegar essa amostra, colocar no GRAM, fazer um GRAM e colocar nos meios seletivos. Aí, meio seletivo, você já selecionou, como o próprio nome já diz, você já selecionou que vai crescer. Então, ótimo. Então, olha só, eu fiquei com algumas perguntas aqui, aí a gente vai respondendo, até porque a gente tem tempo. Gente, se acabar e vocês quiserem, a gente continua depois. Quer dizer, não sei, né, Bruno, como é que tá o seu tempo aí. Gente, foi aniversário do Bruno ontem, tá? Parabéns pro Bruno! Fez aniversário ontem. Mas, enfim, eu vou tentar aqui responder fazer as perguntas e respondendo junto com você. O Ricardo da Drogavet e a Braz falaram sobre jaleco contaminado. As pessoas que trabalham com jaleco, mesmo jaleco a semana inteira, otoscópio, microscópio, termômetro, enfim. Você acha que realmente, né, a gente que lida diariamente com esses cães que têm piodermite, os fômites, de uma forma geral, eles estão contaminados? A gente tem que ter cuidado com eles ou não? Com certeza. Aí, como qualquer outro fômite, né? Com certeza. A gente tem que tomar cuidado com isso, sim, porque... Até porque, assim, vamos pensar no estáfilo, propriamente dito. Dificilmente, se a pessoa estiver saudável, o estáfilo do fômite vai causar problema nela, né? Porque esse é um dogma que a gente tem, se ela é muito resistente, ela é muito malvada. Não, ela pode ser muito resistente, ser malvada nesse ponto, mas ter pouco fator de virulência, né? Não causar problema.
Então, assim, ela fica ali como microbiota transitória, a tal da microbiota transitória que a gente facilmente consegue eliminar. E para isso os fômites servem. Então, por isso que a gente critica tanto profissionais de saúde em geral, que quando saem do seu ambiente de trabalho vão de jaleco. Não pode. Não pode. Esse jaleco é um EPI seu. Isso Ele aí. está... O que ele está fazendo? Ele está fazendo de uma forma que aquela bactéria do paciente não entre em contato com você. A gente sabe que, lógico, a gente sabe que em hospitais que tem esses cuidados maiores, a gente tem em ambientes mais apertados, como CTIs, são até aqueles jalecos descartáveis, que você usa um por paciente. Sim, isso aí. Para isso, lógico que na rotina a gente não tem como fazer isso, né? Mas, por exemplo, luva. A gente tem pouco hábito de usar luva. E a luva pode ser uma ferramenta importante para você, inclusive, não passar de um para o outro desde que você troca a luva entre um paciente e outro. Mas, por exemplo, nessa preocupação assim, de fômites para a gente, sempre se higienizar o máximo possível quando der. Então, atender um bicho com a pele podre, lava a mão depois. Usa uma luva. E aí troca de luva. É como trocar o jaleco todo dia, né? Sai do trabalho e troca. Se o cachorro tá muito podre... O jaleco é bom. No mundo ideal, esse jaleco, na verdade, tinha que ser lavado na clínica. Na clínica, é verdade. No mas não mundo rola. Ideal, exatamente. No mundo ideal, a gente tem que manter isso dentro da clínica. Então, lavar ele dentro da clínica, ou esterilizá-lo antes, se fosse o caso. A gente sabe que isso não vai rolar. Mas se puder, não fica lavando menos uma semana inteira, tudo bem. Te salva de alguns problemas. Tem duas perguntas aqui. A Marici, né? A Marici é dermatóloga lá em Maringá, né? Acho que é no sul. E aí ela perguntou o seguinte: se antibiograma com MIC e sem MIC, você acha que faz diferença? Porque, assim, é uma necessidade da gente para as otites, principalmente, né? Que é uma outra discussão. Mas o que você tem a falar sobre isso pra gente? Lógico que se você... Porque, assim, são duas ferramentas diagnósticas muito importantes que vão ajudar, né? Eu sempre falo, todas as aulas que eu dou de bacteriologia, tudo bem que eu estou na bacteriologia, não estou na doença infecciosa, eu não falo muito de tratamento. Mas eu estava comentando hoje até. No meu último slide da aula, acabou de falar de diagnóstico, tratamento, cultura e antibiograma. Tratamento para bactéria tal, cultura e antibiograma. Tem algumas que sabe que não muda, mas mesmo assim, para a gente... Porque assim, eu gosto de fazer esse trabalho de formiguinha com os alunos e com todo veterinário que eu converso eu falo isso. Cultura de biograma, cultura de biograma, cultura de biograma, para a gente ter cuidado com o tal do big picture, né? Do One Health, de que não é a gente não está lidando só com a bactéria, está causando aquele problema de pele naquele cachorro naquele momento. Né? Esse cachorro está em contato com outros cachorros, está em contato com humanos, está em contato com o ambiente, e a gente sabe que isso tem importância na dinâmica da resistência antimicrobiana. Mas, então, assim, cultura e cultura com o MIC. É lógico que ambos vão te dar a informação correta. Eu confesso que eu tenho até dificuldade de entender por que as pessoas usam tão pouco a cultura antibiograma. Porque ele para mim, aí não sei se eu estou puxando a sardinha porque eu gosto, mas para mim ele é o exame que mais facilita a vida do clínico. Porque, me digam se eu estou errado, mas é o único exame que vai te dar o diagnóstico e o tratamento. Outros exames não te dão tão esse apoio. Então, eu fico meio com dificuldade de entender por que a gente usa tão pouco. Né? A gente entende. Ou pelo menos indicá-los. A gente sabe também que tem o outro lado, né? Do proprietário, ou aí, se for em humanos, se vai querer fazer o exame. Mas aí você passou, né? Porque agora, falando do MIC, não MIC. É lógico que se você tiver a possibilidade de fazer com MIC, vai te dar uma informação mais... Uma coisa te diz sim ou não. Mas a gente sabe que no sim ou não pode ter muitas variações, né? Então, lógico, se tiver a possibilidade do MIC, ele não só vai te dar o sim ou não, mas como ele vai te dizer concentração. Porque às vezes a gente sabe que os padrões, eles têm que ser padronizados. A gente não tem como te fazer um exame específico para a pele, para coração, para pulmão. Então a gente tem que ter um padronizado. O padronizado é sempre comparado em relação à concentração do antibiótico
Qual é o único órgão que, diferente de onde você colocar, ele vai passar? No sangue. Uhum. Então, a gente ficou padronizado que você vai utilizar a concentração sérica desse antibiótico para esses testes. Então, talvez isso seja uma desvantagem do disco? Talvez, porque ele está nessa concentração. Uhum. E aí a gente pode até entrar no debate depois da otite ou do tópico em geral. No MIC, você não só vai te dizer se é sensível ou não, como qual concentração que chega ali. Uhum. E aí você pode, na farmacologia da coisa, trabalhar com isso. Porque às vezes a gente sabe que a gente tem o problema do in vitro e do in vivo. A bactéria pode ser in vivo sensível àquele antibiótico, mas quando a gente coloca no cachorro, ele não chega bem naquele órgão, não chega naquele órgão de forma alguma, chega mas numa concentração muito pequenininha, até mais baixa do que a sérica. Pele tem muito disso, chega pouco medicamento na pele. Então a gente sabe que a MIC pode te ajudar nisso, para esse lado. Pô, ele está sensível, mas a concentração mínima inibitória dele está meio muito alta, não vou chegar. Ou, pô, não, ele está intermediário, mas na concentração mínima inibitória ele está numa concentração que eu consigo chegar bem na pele. Então, podemos usar. Entendeu? Ele talvez vá ajudar nesse ponto. Ele vai te dar uma informação mais completa, isso é claro. Se o custo tiver como, manda brasa. Eu acho que Marici, eu não entendi. Em algum lugar aí ela perguntou da pústula, se coleta, o que ficou resumindo. Faz uma sepsia, se não romper a pústula, né? Você faz uma sepsia com clorexidine ou álcool 70 e depois você coleta o material. Oi? Dá uma lavadinha depois com soro fisiológico. E aí depois com soro fisiológico, né? E depois coleta. Para você não mandar esse antisséptico na sua amostra. Porque se você passa o antisséptico e coleta, você... Na prática, será que faz... Olha só, Bruno, a gente vai ter que terminar, que faltam 3 minutos. Você começou que horas? A gente começou 9 horas, você vê, 7 horas, né? Então, olha só, tem um monte de gente fazendo pergunta. Vamos fazer o seguinte, a gente se despede e volta de novo. Aí você dá um print, você baixa, dá um print de tela para ver quantas pessoas assistiram essa primeira parte e a gente continua para responder essas perguntas, porque tem um monte de pergunta aqui e ainda tem algumas dúvidas. Eu tenho tempo, você tem tempo? Eu tenho. Vamos lá, continuemos. Então tá, a gente vai sair dessa e entra em outra. Gente, já voltamos, tá bom? Daqui a pouco. Tem um monte de pergunta. O Bruno, a gente vai sair e a gente volta. Já já ele vai chamar a gente, tá? Um beijo para todos. Vai lá, Bruno. Beijo. Até já. Até já.